A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Uma boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nosso canal para meditarmos na palavra do nosso Deus. Amém? Vejamos, nesta noite iremos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, o versículo de número 34, que nos diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nesta noite nós iremos falar um pouco sobre este tema. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele quando olha para nós, ele não está olhando a cor da nossa pele, a nossa estatura, a nossa condição financeira, não. Deus, ele está olhando para nós, requerendo que nós venhamos o reconhecer como único e soberano Salvador. Deus olha para cada um de nós como uma oportunidade de que nós possamos alcançar o reino dos céus. O Senhor olha para nós como alguém que ele verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário para nos proporcionar oportunidade de vida eterna. Quando nós lemos esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o verso 34, essa história é bastante conhecida e uma história muito gloriosa. Capítulo 10 se inicia falando a respeito de Cornélio, um centurião de Roma, um homem que tinha uma liderança dentro do governo romano e que a Bíblia retrata que ele de contínuo fazia orações a Deus e dava esmola aos pobres. E um dia Deus o visitou, mandou um anjo na sua casa, para o visitar, dizendo a ele: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão diante de mim como memorial. Quando Cornélio ouviu aquela palavra, então o anjo começou a proferir palavras para ele, dizendo que ele deveria ir até a cidade de Jope e procurar por um homem chamado Simão Pedro, dizendo que este iria lhe anunciar todas as coisas que ele deveria ouvir. Mas quando nós dizemos isso, aí nós podemos pensar, mas Pedro era um homem conservador do judaísmo. Pedro era um homem duro e ele não iria aceitar receber um gentil para lhe anunciar o evangelho. Então Deus, que não faz acepção de pessoas, começou a trabalhar também na vida de Pedro, quando ele saiu no terraço para orar, e a Bíblia nos diz que ele teve uma visão do céu, que vinha um lençol descendo do céu com animais puros e impuros, e uma voz que vinha do céu dizendo: Simão, toma, mata e come. E ele disse: Senhor, eu nunca pus nada impuro na minha boca, nos meus lábios. E Deus disse: olha, você não pode tornar impuro aquilo que eu já purifiquei. Por 3 vezes Deus repetiu: toma, mata e come. E quando Pedro terminou de ter aquela visão, foi o tempo em que os mensageiros chegaram até a sua presença para anunciar que Cornélio estava ali para poder ouvir a palavra de Deus. Interessante dizer que quando Cornélio chega naquele lugar, o Senhor já tinha visitado Pedro e tinha dito para ele que ele não tornasse impuro aquilo que o Senhor já tinha purificado. Deus, ele não faz acepção. Deus, ele separou pessoas de todos os estados, de todas as nações, de todos os reinos, de todas as etnias, com a finalidade de promover salvação para a vida de cada um. Então, Cornélio chegou naquele lugar e contou para Pedro o que tinha acontecido, como o anjo do Senhor tinha lhe visitado e dito que ele deveria o procurar para anunciar aquilo que ele deveria ouvir. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele ficou maravilhado. E então Pedro disse: verdadeiramente agora vejo
que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro começou a pregar a palavra, começou a anunciar o evangelho para aquele homem, para a sua casa, para a sua família, aqueles que estavam com ele. E a Bíblia diz que enquanto Pedro lhes anunciava a palavra, sobreveio sobre eles o Espírito Santo. E então Pedro disse: agora como eu poderei negar água para estes homens, que assim como nós recebestes o dom precioso, receberam o Espírito Santo. E então a Bíblia diz que eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e eles ainda pediram a Pedro para que permanecesse ali por alguns dias. Interessante dizer, se o Senhor não visita Pedro, ele jamais iria receber aqueles homens, né? Na verdade, nós devemos ter a nossa mente aberta, precisamos compreender as Escrituras e saber que o próprio Jesus disse que aqueles que vierem a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. O Senhor, ele deseja que todos venham se chegar a ele para conhecer a verdade e esta verdade poder promover libertação e salvação na vida de todos. Ainda falando sobre Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos diz no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, que Jesus estava às margens de Jericó. Jesus estava para entrar na cidade de Jericó, e para nós que meditamos na palavra, nos lembramos que Jericó outrora havia sido amaldiçoada e que o Senhor disse que seria até maldito aquele que viesse reedificar a Jericó. Agora Jesus estava às margens, à beira de entrar naquela cidade, e uma grande multidão o seguia. Quando Jesus está passando, de repente um homem estava sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas para sobreviver, vivendo à margem da sociedade. Aí a Bíblia nos diz que ele começou a gritar, porque ele ouviu dizer que Jesus estava passando, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que as pessoas que ali estavam ao lado de Jesus, talvez os discípulos, os apóstolos, a multidão, dizia para aquele homem: calai-vos, pois o mestre não irá te ouvir. E na verdade Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele está com seus ouvidos abertos para ouvir todos aqueles que clamarem pela sua presença. Não importa qual seja a tua condição, clame a Deus que ele te ouve e ele trará o resultado pelo qual você espera. A multidão dizia para ele: não clames, pare de abusar o mestre, ele não vai te ouvir, ou seja, ele está ocupado demais para poder atender a um mendigo, alguém que está à beira do caminho pedindo esmola. O Senhor está muito ocupado, mas a Bíblia diz que quanto mais oprimiam, repreendiam aquele homem para que ele não clamasse, ele clamava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Então o que é que nós percebemos? Que quando ele insistiu em clamar ao Senhor, Jesus parou. E então Jesus mostrou que ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou os seus apóstolos e disse: olha, trazei-o. E então aqueles homens, eu creio que aqueles mesmos que diziam para aquele homem: calai-vos, o mestre não irá te ouvir. Aqueles mesmos tiveram que chegar lá e dizer assim: olha, o mestre te chama. E então Bartimeu pegou aquela capa que representava a miséria, que lhe dava legalidade para estar à beira do caminho pedindo esmolas. E então ele jogou aquela capa e foi até ao encontro de Jesus. E quando chegou próximo de Jesus, o Senhor lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. Não importa se é mendigo, não importa se é cego, não importa se é rico, não importa se é pobre. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não enxerga como um homem enxerga. Deus, ele está olhando para a sua criação com o desejo de nos salvar.
Então agora Jesus entra em Jericó e aquele cego estava seguindo-o no caminho e glorificando o nome do Senhor. E quando Jesus entra na cidade de Jericó, a Bíblia nos diz que havia um homem publicano chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, e este homem era de pequena estatura. E ele desejou no seu coração ver quem era Jesus. Às vezes já ouviu falar sobre Jesus, mas ele queria conhecer Jesus. E nesta noite eu trago esta palavra também ao teu coração. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jesus, mas eu quero te convidar a conhecer Jesus, a experimentá-lo, a saber que ele é bom, que ele não faz acepção e que ele vai te abraçar, que ele vai te colocar no colo e vai te dar tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Zaqueu, ele desejou ver, conhecer, saber quem era Jesus. E a Bíblia nos diz que por ser um homem de baixa estatura, logo ele imaginou, a multidão é tão grande e eu não vou ter a percepção, eu não vou conseguir vê-lo, percebê-lo. Então ele subiu em um pé de figueira brava, em um sicômoro, um pé de árvore cheios de espinhos. Ele se sacrificou para poder conhecer Jesus, para saber quem era Jesus. E quando ele subiu naquela árvore, Jesus passou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, ele muito alegre, desceu depressa daquela árvore, entrou na casa com Jesus, e aqueles homens começaram a murmurar e disse: veja como ele entra na casa de pecadores. Olha, os homens enxergam desta forma, os homens rotulam a pessoa pela aparência, mas Deus não faz acepção de pessoas. Jesus teve um diálogo com Zaqueu e nós não sabemos, porque a Bíblia não nos conta o que Jesus tratou com ele dentro do seu lar, mas o certo é que no final daquele diálogo, Zaqueu disse: Senhor, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus disse: agora veio a salvação a esta casa, pois que este também é filho de Abraão, pois que o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Então o Senhor não está olhando. Os homens olhavam. Zaqueu é cobrador de impostos. Zaqueu talvez estivesse cobrando impostos de uma forma indevida, defraudando as pessoas. Mas Jesus, ele só quer uma oportunidade para entrar na minha vida, na tua vida e promover a salvação, sem olhar a condição como nós estamos vivendo hoje, mas entrar e fazer uma transformação para que o nome dele seja glorificado. Então Zaqueu pôde chegar a um denominador comum, a reconhecer onde ele estava errando, se redimir e o Senhor dizer: hoje entrou a salvação nesta casa. Eu quero orar por você nesta noite, porque o meu pedido a Deus todos os dias é que a salvação também entre no teu lar, entre na tua casa. Deus não faz acepção de pessoas, então levante a tua cabeça, não fique envergonhado, não se ache sem valor, não ache que você é uma pessoa inferior. Você é criação de Deus, você é especial, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então receba esta oração nesta noite em nome de Jesus. Amado Deus e soberano Pai, eu oro, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estarão, meu Pai, ouvindo esta palavra. Meu Deus, por todas estas famílias, que o Senhor possa entrar, meu Pai, em cada lar e trazer bênção sobre a vida de cada um. Porque eu sei, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não vê como o homem vê. E o Senhor está com os braços abertos para poder receber todos aqueles que vierem à tua presença, meu Pai, sem olhar qual seja a sua condição. Meu Pai, ajuda cada um, Senhor, para que eles possam tomar esta sábia decisão e possam selar os seus nomes no livro da vida. Meu Pai, eu oro e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente nesta noite. Seja abençoado por esta palavra. Amém? Não deixe de compartilhar este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Deixe o seu like e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para você que já é inscrito também, não esqueça de marcar lá o seu sininho para receber a notificação da palavra. Deus te abençoe.